Agora, a outra pergunta que muita gente me fez. E a mansão dos mortos? Essa pergunta, certamente, ela vem do credo, que é recitado nas igrejas orientais, não todas elas, tem igreja oriental que rejeita o credo. Aqui no Ocidente, a igreja católica recita o credo. Eu falei recitado mesmo, né? Não falei rejeitado, não. Se eu falei rejeitado, foi ato falho, viu, gente? Ele é recitado nas igrejas. Algumas igrejas do Oriente rejeitaram esse credo na fórmula como ele está. É o famoso credo apostólico. O credo apostólico, ele tem uma parte dele que está em latim, outra parte está em grego, e a parte em latim ele é chamado de Symbolum Apostolicum, e a gente traduz como credo apostólico. E ele fala, aquele que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Ok? Desceu à mansão dos mortos. A expressão que está em português, desceu à mansão dos mortos, no latim está descendit ad inferus. Descendit ad inferus. Desceu ao inferno. A palavra inferno vem do latim inferus. Mas é importante dizer duas coisas sobre esse credo quando ele começou. Em primeiro lugar, que ele não tinha originalmente esse formato que é recitado na Igreja Católica hoje. A versão mais antiga, acredita-se que esse credo dos apóstolos, ele circulou a princípio como versões fragmentadas de alguma fórmula cristã de credo que remete ao período apostólico. Mas essas sistematizações são a partir do final do primeiro século, segundo século, ano 150, até o quarto, quinto, sexto século, até o século XII. Então, por exemplo, Rufino, no quinto século, ampliou a fórmula original. A forma mais antiga que nós temos, ali, datada do ano 150, ela não fala nada de desceu aos infernos, ou à mansão dos mortos. Não traz nada disso. Traz apenas, creio, na igreja, não traz o nome et católica na eclesia, não traz isso. Não traz a questão de Pôncio Pilatos, aparece depois, então era um credo diminuto, depois ele foi recebendo adições, então nós temos aí uma coletânea. Na época de Nicéia, por exemplo, esse credo foi formulado no quarto século, um pouquinho maior, mas sem todas as peças que nós temos hoje. Então ele foi sistematizado ao longo do tempo. De qualquer forma, é um credo antigo, e ele faz parte da história do cristianismo, e depois emplacou, em determinado momento, ali, a ideia de Jesus descendo aos infernos. Deixe-me explicar a vocês também que, no princípio, a palavra ínferos, da onde vem o nome inferno, que nós usamos hoje, não tinha esse sentido de inferno como lugar do diabo, lá, com o capeta, com os diabinhos dele. Essa foi uma construção posterior, e eu vou explicar para vocês. De qualquer maneira, a pergunta que me foi feita é, Rodrigo, o que aconteceu entre a morte de Jesus e a ressurreição dele? Porque nós conhecemos a parte do credo que diz desceu à mansão dos mortos. Mas ele desceu como? Consciente? O que aconteceu com a mente de Jesus durante esses 3 dias? Como é que Deus pode morrer? Quer dizer que teve 3 dias, que a gente já sabe que não são 3 dias, na verdade, Jesus ficou morto mesmo, umas 40 horas aproximadamente. Lembra que eu já expliquei isso no início. Quem chegou na live no final, depois que terminar, você assista de novo o começo. Eu expliquei como é que nós entendemos 3 dias e 3 noites no seio da terra, sendo que não dá 72 horas. Está no comecinho da live. Você pode assistir depois, tá bom? Enfim, onde é que Jesus esteve? Como é que significa isso que ele desceu à mansão dos mortos? O que as pessoas entendem por isso? Chegou um superchat aqui, deixa eu ver. Não sei se tem a ver com o assunto, mas foi muito divulgado sobre a molécula descoberta por pesquisadores brasileiros que faz a pessoa andar e a molécula tem o formato da cruz. Fiquei arrepiado.
Ibrahim, na verdade, eu posso falar um dia sobre isso, eu não vou falar hoje não, porque eu precisaria me preparar mais. Foi uma questão da molécula que parece, não é que tem o formato da cruz, alguns acreditam que tem o formato do rosário. Lógico que o rosário também lembra um pouquinho a cruz. Mas eu vou pedir licença para não explicar isso hoje, há muitas controvérsias, mas para não falar assim, bobagem, eu precisaria primeiro mostrar para você o que é que os acadêmicos da área realmente falam, o que é que os teólogos dizem. Só posso dizer para você que nem todos os religiosos estão aceitando isso, tá bom? Então não é um consenso religioso, mesmo que alguém fale, não, mas os católicos dizem, sim, mas uma coisa é católicos dizer, outra coisa é a Igreja Católica oficialmente pronunciar que ali realmente tem um milagre, tem um formato do rosário. Devemos cuidar com isso um pouco. Há um tempo relativamente recente, muita gente falava que no DNA lá tinha as iniciais do nome de Deus. Então, cuidado, não é bem assim. Amanhã, não, quarta-feira, eu vou pregar lá em Brasília, e eu estou preparando um sermão, onde eu vou explicar, por exemplo, uma coisa que roda na internet aí, que foi feito um estudo com computador, mostrando que a Bíblia tem mais de 63 mil relações uma com a outra, que nenhum livro tem isso, provando que o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado também com algumas coisas que aparentam apoiar a fé cristã, mas não é bem daquele jeito. Mas eu agradeço muito sua pergunta, eu espero ter não respondido a ela, que eu sei que não respondi, mas pelo menos dado uma introdução aí. Cautela. Eu acho que devemos ter cautela. Vamos continuar aqui, então. O que eu estava dizendo para vocês, o que aconteceu esse Jesus desceu à mansão dos mortos ou aos infernos? Vamos lá. Há 3 passagens bíblicas que muita gente pega para construir a resposta para essa pergunta. A primeira passagem é uma citação dos Salmos, mas eu vou colocar apenas a citação como ela está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 9, quando o apóstolo Paulo escreve: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra? Paulo está comentando um salmo messiânico que fala que o Messias desceu às profundezas da terra e subiu. Então ele fala, mas ele não subiu sem primeiro descer às partes mais profundas da terra. Então alguns falam, então Jesus, depois que morreu, desceu às partes mais profundas da terra. E já se apressam a dizer, Jesus desceu ao inferno, que o inferno é a parte mais profunda da terra. Mas vou mostrar para você que não é bem assim no ensino bíblico, tá certo? A outra passagem é Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19, quando ele fala de Jesus morto, fala assim, morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então muita gente fala, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Eram aquelas almas que estavam mortas ali quando Jesus também morreu, e ele desceu lá no mundo dos mortos e pregou para eles. Inclusive tem um perigo aqui que você pode acabar ensinando indiretamente uma salvação depois da morte, coisa que a Bíblia diz que não. Diz que a Bíblia fala, aos homens está fadado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Então qualquer chance de salvação tem que ser em vida. E Atos capítulo 2, verso 27, que também é uma citação do Salmo 16, fala, não deixarás a minha alma no Hades, ou na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, que eu já expliquei para vocês o sentido dessa expressão. Deixa eu começar por esse texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Esse realmente é um texto muito complicadinho. 1 Pedro 3, 18, eu até fiz uma nota na minha Bíblia anotada sobre essa passagem. Deixa eu só tirar isso aqui da tela para vocês poderem ver. 3, 17 e 18. A Bíblia diz assim, olha, eu vou ler a passagem de novo para vocês aqui. 1 Pedro, tem 2 Pedro aqui, por isso que eu não estou achando. 3, 17 e 18. Diz assim, porque Cristo... Não, será que eu falei errado, gente? Deixa eu voltar aqui então, porque eu não estou achando aqui. 1 Pedro 3, a 18 e 19. 1 Pedro 3, 18 e 19. Diz assim, olha, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados dos justos. Perdão, pois Cristo também padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Então, alguns falam assim, olha, então Jesus, quando morreu, o espírito dele foi até o inferno e pregou aos espíritos em prisão. E aqui nós temos duas interpretações. Letra A. Alguns entendem que Jesus pregou aos espíritos em prisão assim. Ele pregou para todo mundo que estava ali morto. Todo mundo. Todo mundo recebeu a pregação. Porque todos estavam em prisão desde Adão, desde Abel, que foi o primeiro a morrer, até o último que morreu quando Jesus estava agonizando na cruz. Então, todos esses que morreram, de Abel até o último, todos eles estavam com as suas almas presas no mundo dos mortos. Então, Jesus desce até lá, prega para eles e leva para o céu aqueles salvos e deixa os outros lá. Então, dá a entender que ele pregou para todos os mortos, mas só aqueles que realmente estavam salvos é que foram com ele para o paraíso. Então, de acordo com esse ensinamento, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, o rei Davi, Esther, a Raabe, as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, elas foram salvas, mas quando elas morreram, a alma delas estava presa ali no mundo dos mortos, até que Jesus pudesse ir lá libertar a alma delas lá. Ele pregou para todo mundo, mas só os salvos conseguiram sair do mundo dos mortos e ir com Jesus para o reino celestial. A outra explicação é que Jesus, na verdade, desceu ali para pregar para os ímpios, para mostrar para os ímpios o erro que eles cometeram, para já dar o juízo sobre eles, para os anjos caídos, não necessariamente para os salvos, tá certo? Ele foi ali apenas para repreender. Eu confesso para vocês que eu não vejo o texto de Pedro validando nem a primeira interpretação, nem a segunda. Vamos ler de novo aqui o texto. Olha o que o texto diz. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus foi em espírito e pregou aos espíritos em prisão. E como é que Jesus prega aos espíritos em prisão? É interessante que quando Pedro fala também da parte de Jesus ali na época de Noé, Jesus fala que Noé pregou no Espírito de Cristo. Quer ver? Deixa eu achar essa passagem para vocês aqui, se eu a encontrar rapidamente. Deixe-me ver, porque assim como foi destruído, pela mesma palavra, os céus que agora existem, lembrai-vos do mandamento do Senhor, das paixões, aconteceu o propósito. Perdão, pessoal, eu vou ficar devendo essa passagem, mas ela é fácil. Se alguém achar, aí pode me dar. Quando Jesus fala que ele foi e pregou em espírito através de Noé, que Noé pregou pelo Espírito de Cristo. Essa passagem está em 2 Pedro também. Se Noé pregou pelo Espírito de Cristo, meu bem, se alguém achar a passagem e colocar, você põe para mim, por favor, tá bem? Jesus pregou pelo Espírito de Cristo, então significa que na época do dilúvio, Jesus já estava ali em espírito pregando a partir de Noé. E Jesus pregou para quem? Para aquelas pessoas da época de Noé que não aceitaram o arrependimento. E quer ver que o texto realmente está falando é desse episódio? Que o verso 4 continua. Quem eram os espíritos em prisão? Ele fala, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Tá vendo? Então ele pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes lá atrás, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual apenas 8 pessoas foram salvas através da água. E ele fala que o batismo é a mesma coisa. Apenas 8 pessoas foram salvas, ou seja, o tempo de arrependimento foi aquele lá atrás, na época de Noé, onde Deus teve a paciência. E a paciência de Deus se esgotou com o dilúvio. Então esses espíritos em prisão ouviram o evangelho pregado
por Cristo, através de Noé, lá atrás. Então é a isso que eu acho que Pedro está falando, e não que depois que Jesus morreu, Jesus desceu até o mundo dos mortos e pregou para pessoas que já estavam mortas.